e também como um líder da Secretaria de Missões, nada mais justo do que eu falar a respeito da obra missionária. Essa leitura que nós fizemos, Atos capítulo de número 13, o versículo de número 49 diz: e a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. O tema dessa mensagem é a expansão do reino. Quando a igreja se move, o reino de Deus avança. Quando a igreja se move, o reino de Deus avança. O que é a oposição da expansão do reino de Deus? São aqueles que são contrários à pregação de Deus. Uma outra referência bíblica está em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 3, mostra uma ação contrária à expansão do reino. O texto começa dizendo assim: lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião. Essas coisas, elas são contrárias à expansão do reino. Também em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 12, a palavra de Deus fala: a maldade vai se espalhar tanto. Aqui fala da expansão, mas não é do reino, é da maldade. Os sinais do fim do tempo não é a expansão do reino, mas é a expansão da maldade. E diz que o amor de muitos esfriará. Nós sabemos que são profecias e vai se cumprir nos últimos dias. Temos certeza disso. Mas também sabemos que ai por quem vier os escândalos. A Bíblia diz isso. Os escândalos virão. Muitos terão a maldade aumentando, perdendo o amor, mas a Bíblia nos adverte: ai por quem vier essas coisas. Da sua igreja há de surgir um remanescente no nosso meio, no meio do mundo, que venha fazer com que o reino venha expandir. E aqui eu li umas frases de algumas pessoas, pastores, que fizeram história amando a obra do Senhor, fazendo o evangelho se expandir. Há muitas frases de Oswald Smith, dentre outros, que eram pessoas que amavam a obra do Senhor, no que diz respeito à pregação do evangelho. Aí eu notei algumas frases aqui, para nós entendermos um pouco sobre a expansão do reino de Deus. A tarefa suprema da igreja é a evangelização do mundo. A prioridade da igreja é a evangelização do mundo. Uma outra frase diz assim: Deus não nos chamou para manter igrejas, mas para expandir o reino. A prioridade é a expansão do reino, é a pregação do evangelho, é o amor pelas almas. O evangelho nos direciona a isso. Onde termina a sua zona de conforto, começa o território da expansão do evangelho, do reino de Deus. O evangelho é ação, é oração, é jejum. Uma outra frase diz assim: o Espírito Santo não foi dado para decorar a igreja, mas o Espírito Santo é para empurrar a igreja. Agora eu quero destacar aqui 3 pilares desse texto que nós lemos.
A expansão do reino de Deus acontece quando a igreja se move com o propósito de obedecer a Deus. E existe pilares baseados na palavra de Deus que faz com que a igreja cresça e seja saudável. Primeiro deles, e os 3 pilares que eu vou falar é a respeito da expansão do reino no que diz a motivação correta. Segundo, a evangelização do mundo, não de uma localidade, mas do mundo todo. E o terceiro ponto que eu quero mencionar é a expansão do reino, ela é baseada na obediência do Espírito Santo. Então vejamos o primeiro ponto. A expansão do reino começa com a motivação certa. Vejamos no versículo 43, lá na parte final. A menção que há aqui do texto sagrado diz assim: falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. Então a motivação certa é continuarmos firmes na graça de Deus. Firmes na graça de Deus. Muitas vezes dizemos algumas coisas ou questões que nos motivam a trabalhar, a viver, e eu anotei algumas delas aqui. Por exemplo, irmãos, coisas que nos motivam na vida secular. Se eu tivesse uma casa melhor, eu serviria mais. Se eu tivesse um carro melhor, eu cooperaria mais. Se eu ganhasse mais, tivesse um salário melhor, eu poderia fazer muito mais coisas. Essas coisas nos motivam a nós vivermos. Trabalhar para comprar algo melhor para nós. Uma casa melhor, um carro melhor, ganhar melhor. A gente busca essa posição de destaque. Falamos também, se nós tivéssemos tempo, faríamos mais para Deus, mas nós não estamos tendo muito tempo nos dias de hoje. Parece que o tempo está apertado. Mas será mesmo que é uma questão de ter mais? Porque a gente busca ter mais. Ou é uma questão de motivação certa? Não há nada de errado em nós desejarmos melhorias. Deus não é contra conquistas. Pelo contrário, Ele é doador de sonhos. A gente sonha e a Bíblia diz que Ele nos dá além daquilo que a gente imagina, o que a gente sonha. Mas na verdade o que eu estou trabalhando aqui é a motivação correta para a expansão do reino de Deus. A grande pergunta que eu faço é por que você quer o que deseja? Ter um carro melhor, um emprego melhor, uma renda melhor. Por que nós queremos isso? O que eu estou buscando aqui é qual a nossa motivação, se é a motivação certa. Por exemplo, uma casa melhor. Uma casa maior é bênção de Deus para nós, irmãos. Mas se não estiver aberta para acolher as pessoas, para servir e receber as pessoas com amor, porque a casa, ela só é um lar quando há amor naquele lugar. O dinheiro compra uma casa, mas o dinheiro não faz um lar. O que faz um lar é o amor. Eu sempre desejei uma casa para abrigar quem precisasse. Só que quando eu tinha uma casa menor, ela já servia para hospedar as pessoas. Então, quando eu pedi uma casa melhor para o Senhor, a motivação correta é que se ela fosse um pouco maior, eu receberia mais alguém na minha casa, mas eu já fazia tal coisa. Na época que eu congregava no bairro Pacaembu, as pessoas que vinham pregar no bairro Pacaembu
sempre, na maioria das vezes, ficava na minha casa. E nós gostávamos disso e sempre fizemos isso. Então, quando eu pedi uma casa um pouco melhor, e eu dizia que era para o serviço do Senhor, era verdade. Tinha uma motivação que uma casa maior eu receberia melhor as pessoas. Também um carro melhor a gente quer ter, até porque ninguém quer um carro ruim dando problema na hora de ir para o culto. E eu me lembro que na época, quando não tínhamos carro, eu orava e dizia ao Senhor: Senhor, se o Senhor me der um carro, olha a motivação que eu queria um carro, porque eu não tinha. Esse carro servirá para eu dar carona para os irmãos e para eu ir ao culto. Essa era a minha oração. Ainda hoje, quando eu vou embora dos cultos, eu nunca vou embora sem antes olhar se eu não posso servir alguém com uma carona. Sempre fiz isso. O pastor Samuel, filho do pastor Jeremias, é testemunha disso. Muitas vezes eu esperei ele, dei carona, porque eu me lembro de quando eu não tinha carro e pedi ao Senhor um carro. A motivação era que aquele carro serviria ao Senhor, serviria para eu ir ao culto. Eu lembro também do tempo dos haitianos, quando eu dirigi a congregação haitianos, foi a primeira que eu dirigi, e eu tinha até um apego um pouco fora do comum, e aí a gente colocava muitos haitianos para dar carona, para ir para o culto, e eu briguei algumas vezes com a minha esposa, porque ela batia um pouco forte a porta do carro, e brigava com o meu filho, minha filha, e aí eu me lembro que os haitianos, a maioria deles, irmãos, batia forte a porta do carro, e eu não tinha como falar nada, e ainda que eu falasse, eles não iam entender muito a minha língua. E aquilo eles batiam e me doía. E aí Jesus perguntava quem valia mais naquela história, se era o carro ou se era a obra dele. Enquanto nós queremos coisas melhores, mas a motivação às vezes não é a melhor. E para a expansão do reino, a nossa motivação deve ser a melhor, porque Deus quer prosperar a sua igreja, mas a motivação de nós sermos prósperos é para usar os nossos recursos para abençoar o reino de Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque também pedimos um salário melhor. E eu me lembro que eu aceitei Jesus aqui, eu tinha 13 anos, era o pastor Alves que estava pregando um dia, eu vim aqui à frente, e era eu e um outro amigo meu que veio aqui. Eu me lembro muito bem como foi a mensagem, o apelo, e também me lembro que na época eu já trabalhava e o meu salário era R$70, e eu era fiel no meu dízimo. Na época, salvo engano, era o irmão Wilson que era o tesoureiro, ou Wilson, alguma coisa assim, e eu entregava sempre. E os 2 anos que eu congreguei aqui, eu era fiel no dízimo. Aí quando eu pedi ao Senhor um salário melhor, não era tão difícil o Senhor me atender, porque não é uma questão de troca, não é você dá, você recebe, é uma questão de consequência. Quando nós temos a motivação correta, Deus sempre nos prospera, Deus nos abençoa, porque a Bíblia diz: quem é fiel no pouco, no muito o Senhor nos coloca. Então eu imagino que não há problema nenhum em você pedir um salário melhor, mas é a motivação que deve ser a correta. E eu sempre fui abençoado, prosperei, porque prosperidade não é ter muito, mas é ter o suficiente. E prosperidade não é também ter suficiente, mas prosperidade é nós termos a motivação correta. Nossos recursos devem servir para abençoar o reino de Deus. Uma vez eu estava participando de um culto, e na época eu não tinha envolvimento nenhum com a obra missionária. E estava tendo um culto, e foi feito um apelo para a igreja fazer uma oferta missionária, para mandar um recurso para a aquisição do templo, lá na Alemanha. Por esse dia eu estava aqui na congregação, e eu lembro que eu estava sentado do lado à minha direita. E aí foi feito o apelo, e eu estava com cheque. Naquela época eu usava muito cheque. Aí eu tirei o cheque, e o Senhor me deu um número, e eu ofertei aquele valor. Mas eu já tinha costume, tinha hábito
de ofertar. Então o Senhor me deu condição, naquele dia eu ofertei até mais do que eu podia. E aí, passado alguns anos, eu tive a oportunidade de visitar aquele templo que eu pude participar daquela expansão do reino. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender é que a expansão do reino depende daquilo que nos motiva. E se algo nos motiva para a expansão do reino, é cooperar com aquilo que nós temos. A nossa casa deve servir ao Senhor. O nosso carro deve servir ao Senhor. O nosso salário deve servir ao Senhor. Porque tudo é dele, não é nosso. E ele requer de nós fé. Temos que ter fé e fazer isso com amor. Porque é assim que o reino de Deus vai expandir. Então nós precisamos tomar cuidado com essas questões. E ainda uma a mais, com relação ao tempo. Aquele pregador magrinho, Leonardo Ravenhill, uma vez ele falou algo sobre o tempo que me chamou muita atenção. Porque nós repetimos muitas vezes que nós não temos tempo. Nós nunca teremos tempo, nunca teremos dinheiro, se nós não olharmos com prioridade o reino de Deus. E aí ele disse assim: o que você faz com o tempo que Deus lhe deu? Pensa bem, irmãos. 8 horas você trabalha, 8 horas você dorme. O que é que você faz das outras 8 horas? E eu fiquei pensando sobre isso. Todo mundo trabalha 8 horas, trabalha e dorme 8 horas. Sobra-nos 8 horas para nós usarmos esse tempo para Deus. Todos nós temos tempo. O que nós não temos é priorizado as coisas de Deus e usado o tempo para servir ao Senhor. Eu lembro quando o pastor Alvo me pediu para eu ficar na Secretaria de Missões, eu não queria deixar de dirigir a igreja. E a minha esposa falou assim para mim: meu bem, deixa a igreja e fica só no CEMAP. Eu disse: mas eu amo a igreja. Ela disse: então deixa o CEMAP. Mas eu amo o CEMAP e eles precisam de mim. Eu não estou pedindo os dois por ganância nem por nada disso. Eu estou sendo útil e já fui tão inútil, mas o Evangelho entrou no meu coração, mudou minha vida. O Evangelho me transformou e agora que eu sou útil, eu não posso dizer não. E aí eu disse para ela assim: tá bom, vou deixar a igreja e vou ficar só no CEMAP, meu bem. Ela disse: isso fica bom. Aí como que eu vou fazer? Eu vou no culto de ensino de terça? Ela disse: vai, uai, você tem que ir no culto de ensino. Aí eu vou na escola dominical? Ela disse: vai também na escola dominical, uai, você vai deixar de dirigir, você não vai deixar de ser crente. Eu tenho que ir na ceia, meu bem? Ela disse: tem, você tem que ir na ceia também. Tem que ir no culto de domingo? Ela falou: não, aonde você quer chegar? Aonde eu quero chegar é que se eu tenho que ir em todos esses cultos, é melhor eu ir como pastor, meu bem. Então, não é problema o tempo, nós temos que ter prioridade, amar o reino de Deus. Use o teu tempo, você tem tempo, use ele para o Senhor. Agora olhe para o ministério. Nós queremos liderar, estar à frente de trabalhos importantes, dirigir igreja, reformar a igreja, construir um templo bonito. Tudo isso pode ser bom, mas de novo, o que te motiva a fazer isso? É servir ou ser visto? Porque o que eu estou dizendo agora é a motivação certa. O que tem que chamar a atenção da igreja é: tudo que nós fazemos é para a glória dele e para nós ganharmos almas para o Senhor Jesus. É servir ou ser visto? É obedecer ou aparecer? Essas são as questões da motivação certa. Deus vê além da aparência. Ele pesa os nossos corações. E se o motivo for correto, Ele mesmo nos levanta e Ele mesmo nos conduz
e Ele nos dá fama. A passagem bíblica que eu acho mais gostosa a respeito de Davi, não é quando ele caiu com Batseba, mas é quando o profeta Natan chega para ele, revela o pecado dele e diz assim: o Senhor te encheu de fama, te encheu de glória, te deu vitória contra os seus inimigos, e se você quisesse mais, eu lhe daria mais, mas agora a sua motivação está incorreta. Então, se nós tivermos uma motivação correta, irmãos, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos prosperar, a enfermidade vai cair por terra, a depressão não vai bater a nossa porta, e se bater vai cair, a ansiedade não vai nos destruir, mas nós seremos vitoriosos em tudo, porque o Senhor vai nos abençoar. Mateus 25, 21 diz assim: porque se fores fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Se sua motivação estiver no lugar certo, sua vida se tornará um meio para a expansão do reino. Motivação correta, expansão do reino de Deus. Você entendeu? Motivação correta, expansão do reino de Deus. Segundo, expansão ocorre através da evangelização do mundo. Está no versículo de número 47, do capítulo 13 de Atos. Porque o Senhor assim nos determinou. Porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Então a expansão ocorre com a evangelização do mundo. Quando Deus amou, a Bíblia diz que Ele amou o mundo. Quando deu o seu Filho, a Bíblia diz que Deus deu o seu Filho pelo mundo. A Bíblia diz que quando Cristo morreu, Ele morreu pelo mundo. O Evangelho é para o mundo todo. A visão divina sempre foi uma visão mundial, nunca local, mas mundial. Nunca para um determinado local, mas mundial. Essa é a visão de reino. Nós não podemos pensar diferente. Nós não podemos olhar diferente. O nosso olhar deve ser para o mundo. No entanto, muitas vezes, nossa visão ela é limitada. Vamos de casa para o culto, do culto para a casa, e nós pensamos somente num evangelismo de domingo, ou às vezes em um dia de culto, quem sabe tem alguma visita, mas essa visão ela é limitada. A expansão do reino deve ser visão de mundo, e a visão de mundo está em Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Esse é o poder de Deus. O Espírito Santo veio para nós sermos testemunhas. Agora veja o que o texto diz: tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então não é uma visão local, mas é de mundo. Porque temos apenas uma visão local? Porque muitas vezes pensamos apenas em nós, mas Deus nunca pensou assim e nunca disse assim. Quando Ele chamou Abraão, Ele disse que ele seria pai de multidões e todas as famílias da terra seriam abençoadas. A expansão do reino não pode ser somente local, mas deve ser
mundial. Precisamos entender que nosso chamado é ganhar almas, e aqui que eu disse que eu ia falar sobre missões, e investir na obra missionária. Você não pode pensar somente local, mas tem que pensar em missões. E missões é levar o evangelho para o mundo todo. E não tem evangelho mais importante ou obra missionária mais importante. Ambos caminham juntos. É importante você evangelizar na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no Brasil, no mundo, porque essa é a ordem do Senhor. Cada crente tem que contribuir para missões, porque é bíblico. A Bíblia nos ensina assim. Eu gosto muito de usar uma ilustração a respeito do meu pai. O meu pai sempre, desde menino, eu lembro dele ir à padaria por volta de 7 horas da manhã. Todos os dias meu pai vai na padaria, 7 horas da manhã. Se você quiser, amanhã nós vamos na casa dele, nós chegamos lá às 7h30, você vai ver o pãozinho fresco e vai ver um cafezinho. O meu pai vai na padaria, já tem mais de 40 anos. Eu devia ter muito poucos anos de idade, uns 8 anos. Aqui em Uberlândia eu lembro do meu pai na padaria. Todo dia ele vai na padaria. E o que eu gosto de ilustrar é que o fato do meu pai ir à padaria todos os dias, pela manhã, comprar pão, não fez dele um padeiro. Vocês acreditam nisso? Da mesma maneira, o fato de nós virmos à igreja, aos domingos, culto de ensino, participar da Santa Ceia, não faz de nós cristãos. Mas o que faz de nós cristãos é ganhar almas para Jesus, é investir em missões. É isso que faz nós sermos igreja. Eu também fiz uma anotação aqui, porque lembro com tanto carinho e tanto amor da irmã Elza. A irmã Elza aqui da sede, Elza Paiva. Pastor Alvo já me passou a colinha aqui. Elza Paiva. E do irmão Elias e da sua esposa Leila do Coral. Quando nós aceitamos Jesus foi em Rio Verde. Aí nós viemos, a minha mãe aceitou lá em Rio Verde porque ela estava de passagem. É uma longa história. Aí voltou de passagem, estava só fazendo um negócio lá. Chegou aqui, procurou a Assembleia de Deus. E aí a irmã Elza Paiva colou na minha mãe, mais o irmão Elias, mais a irmã Leila. E eles não desgrudaram de nós. E eles faziam culto. E eu me lembro dela orando na minha casa. E ela já tinha uma idade, já era uma senhora, e estava com o irmão Elias e com o irmão Leila, e tinha tempo para passar com a gente. E eles ficaram ali discipulando, e eu lembro dela ler a Bíblia para minha mãe, tirar a dúvida da minha mãe, e ela não desgrudou enquanto o meu pai não aceitou Jesus, enquanto meus irmãos não aceitou Jesus, enquanto eu não aceitei a Jesus, e ela encaminhou a minha família. E olha, hoje, eu acho que ela deve estar com orgulho de mim, de estar aqui pregando a palavra de Deus, e saber que eu sou fruto do evangelismo dela, e saber que eu também tenho muito orgulho de saber que tem uma pessoa tão amorosa como ela. E ela pensou em mim, e eu penso em missões. Um dia ela vai receber o galardão dela, e o galardão dela está ecoando pelo mundo, porque eu estou trabalhando com missões, e missões vai até os confins da terra. O evangelho é para o mundo todo. A tarefa suprema da igreja é a evangelização do mundo. Nós não podemos esquecer isso. Se dermos mais valor à evangelização local, estamos colocando a evangelização mundial em segundo plano. Evangelizar é contribuir. Aliás, evangelizar
contribuir para missões são responsabilidade de todos nós. Todos nós. Não podemos ter uma visão restrita, mas precisamos orar e contribuir para a promoção da evangelização mundial. Eu fui claro? Vocês entenderam? Segundo, a evangelização não é local. A evangelização é mundial, irmãos. Temos que fazer missões. Temos que amar a obra missionária. Temos que mandar mais e mais missionários a cada dia. Temos que pensar no mundo todo. Amém? Agora, terceiro, a expansão começa com a obediência ao Espírito Santo. Está no versículo 2 e 3 do capítulo 13. Diz assim: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, o despediram. Obedeceram ao Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 16 diz assim: é Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si, por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. E o corpo todo cresce, porque a igreja é um corpo, e esse corpo com amor cresce. A expansão do reino, em terceiro lugar, se dá pela obediência ao Espírito Santo. A igreja é um corpo vivo. Estamos vivos. Você está vivo, irmão? Tem o Espírito Santo? Nós temos que ver o reino crescer. A igreja é como um corpo, e cada membro tem um papel essencial. Quando todos cooperam em unidade e com amor, cada um usando os seus dons para servir, o corpo cresce forte e saudável. Quando falo de igreja, eu falo de corpo inteiro, não apenas de um departamento. Não sou contra departamentos, mas a responsabilidade é de todos, individualmente, pois cada um tem um papel vital, vida importante. Deus, Ele morreu derramando o seu sangue através de Cristo, e Ele ressuscitou para nos salvar. E tem uma coisa importante, irmãos, que é vital. Se Deus quisesse que Jesus morresse apenas para nos salvar, no momento que nós aceitássemos Jesus, seríamos arrebatados. Mas Jesus não fez isso. Nós continuamos ligados como corpo, e esse corpo tem que ser vivo, e ele tem que proclamar o evangelho de uma forma bem ajustada. Cada membro, seja homem, seja mulher, cooperando, os diáconos, presbíteros, evangelistas, professores, todos nós temos que contribuir com a evangelização mundial. Dá para você entender isso? A importância disso. Nós somos um corpo unido, vivo, para nós fazermos o reino expandir. Essa é a igreja do Senhor. Oswald Smith diz assim, eu
comprei esse livrinho que foi o pastor Jair que me indicou, aí eu estava lendo ele, e eu achei interessante o que ele escreveu. Eu sou pastor em segundo lugar. Olha que coisa interessante, eu achava que ser pastor, para mim, é a coisa mais importante do mundo. Minha mãe fala isso para mim todo dia, meu filho, a coisa mais importante do mundo é uma pessoa chegar ao cargo de pastor. Aí Oswaldo Smith falou assim, ser pastor é em segundo lugar. Aí ele disse assim, sou pastor em segundo lugar, porque primeiro sou missionário. Está vendo como é que muda tudo? A ideia de mundo, somos pastores em segundo lugar, porque primeiro somos missionários. Um dia tinha um pastor pregando aqui, e ele estava pregando para empreendedores. Ele falou um negócio que eu achei tão bonito que vai de encontro com isso aqui, que o Oswaldo Smith comentou. Ele perguntou para os irmãos que estavam assistindo a palestra, qual a profissão que o irmão tinha e outro. Aí um disse que era borracheiro, aí um outro disse que era comerciante. Aí ele disse assim, você tem noção que antes de você ser um borracheiro, você é um missionário, disfarçado de borracheiro? Você entendeu isso? Eu sou comerciante há muitos anos. Aquilo ficou aqui, ó. Antes de ser um comerciante, eu sou um missionário. Olha que coisa maravilhosa. O pastor Alain tem a profissão dele. O pastor Samuel também, eu sei que é bom pedreiro, assenta piso muito bem. Antes de ser um excelente pedreiro, você é um missionário, disfarçado de pedreiro, para ganhar almas para o Senhor. Porque aonde você vai, eu não vou. Aonde você senta, eu não sento. Então a tarefa é de todos nós pregarmos a palavra do Senhor. E para fechar, primeiro, o que te motiva? Pare um instante e pense, o que realmente te motiva? Quem sabe está aqui. O que te motiva a estar aqui nessa igreja? Não pode ser só para assistir o culto. Cada pessoa tem algo que acende no coração. Se perguntar para o Alex Filho de escola, ele tem um interesse desse tamaninho. Mas se procurar saber que time você torce, ele já acende o coração. Ele cata uma bandeira e fala, é meu manto. Ele é flamenguista. Se ele não te der atenção algum dia que vocês vê meu filho aí, você fala Flamengo, ele para te ouvir. O meu pai, ele ama um trator. Você falar em trator, você ganhou ele. A minha mãe, o pastor Alves sabe, é Tupperware. O meu irmão que congrega aqui é computador, é o que motiva ele. Eu era apaixonado em pescada. O pastor Márcio já pegou muito peixe lá em casa, no tempo que eu pescava. Mas do dia que eu comecei a trabalhar na igreja, faz 11 anos que eu comecei a trabalhar com o pastor Saulo, lá na Secretaria de Missões, uma indicação do pastor Álvaro. Faz 11 anos que eu queimei a tralha. Faz 11 anos que eu nunca mais pesquei. E os amigos ligam e falam, vamos pescar. Eu digo, hoje eu pesco outra coisa. O que me motiva hoje é pescar almas para o Senhor. Então o que te motiva a estar aqui é aprender a pescar almas para o reino. Segundo, quem mandou, eu lembrei do hino, anotei isso aqui. Quem mandou largar a rede? Parece que nós aprendemos a pescar. Mesmo com dificuldade, isso aqui está na letra daquele hino. Não pare. Não pare. Está me ouvindo? Irmãos, não vamos parar. Irmãos, pegue a rede e vamos pescar. Ele, está na letra do hino, diz assim, ele viu todas as suas lágrimas e manda te dizer, pegue o que eu te entreguei e volte para o mar, porque o mar é o teu lugar.
Tem unção de Deus aqui para nós nessa noite. Se você pedir, Deus vai derramar graça. Se você está triste, Ele vai te alegrar. Mas você pode voltar a pescar nessa noite. Como foi a irmã Elza, como foi o irmão Elias, como foi a irmã Leila, como era aqueles cultos no lar, que convidava o vizinho, que dava carona para o vizinho, que trazia para a igreja. Se você parou de pescar, volte a pescar. Terceiro, não há expansão sem render ao Espírito Santo. Quer ver o reino crescer? Renda-se. Renda-se, igreja. Renda-se, abra o teu coração nessa noite. Olhe para a cruz, deixa a cruz lhe motivar. Eu lembro de um jovem que teve uma vez no meu local de trabalho, e aí eu atendi um telefone e estava conversando, dei paz do Senhor, ele falou assim: o senhor é crente? Eu falei: eu sou crente. Aí eu perguntei: e você? Devolvi a resposta: você é? Ele voltou um pouquinho para trás e disse assim: não, eu não, mas a minha mãe é, o meu pai é, a minha irmã é. E eu disse: aí, por que você não é crente? Aí disse: não, porque eu estou esperando ser tocado. Aí eu disse assim para ele: mas escuta, um homem, Deus se fez homem, foi pregado na cruz, coroa de espinho, lança o transpassou, mãos e pés furados, derramou o teu sangue por amor. Se você olhar para ele e não sentir nada, tem alguma coisa errada. Jesus deve motivar a igreja. Nós devemos render a cruz. Nós não podemos ser motivados por culto alegre, que não é um culto espiritual, mas é um culto carnal, porque o culto espiritual é render a Jesus. Renda-se a Jesus nessa noite. Renda-se a Jesus nessa noite. E como em Isaías capítulo 6, versículo 8, e ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? O Senhor está perguntando nessa noite. A cruz é a mesma, a pergunta é a mesma, igreja. Nós temos que voltar a ganhar almas com sabedoria, evangelizar, encaminhar, fazer a igreja crescer, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e é o mesmo eternamente. Ele salva, Ele liberta, Ele cura. Deus vai dar graça para a sua igreja nos dias de hoje. Se nós clamarmos, Ele vai avivar o teu povo. Amém? Então renda-se, avance para a expansão do reino em nome de Jesus. Amém. Obrigado. O pastor Alves disse que eu posso orar. Vamos ficar de pé. Aleluia. Ramai sui de cantarebe ande cantaramai. Nós temos Jesus e o Espírito Santo. Isso serve para nos dar ânimo. Vamos orar pedindo ânimo, graça, e a graça vai nos fazer prosperar. Querido Deus, rendemos a Ti nessa noite. Queremos ver o reino crescer. Senhor, se algum entristeceu, desanimou, derrama ânimo nessa noite. Derrama do Teu Espírito Santo. Alegra os corações. Dai sonhos, dai visões, dai coragem para ele pregar no trabalho, para ele pregar na sua rua, para o seu vizinho, para ele pregar para a sua casa, para ele contribuir com a obra missionária. Que o teu povo venha ser avivado para ganhar almas nos dias de hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. O Senhor falou conosco nesta noite.